Sejam bem-vindos à casa de Deus, tá bom? Podem sentar em o nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ter uma grande reunião aqui de bênção, de poder, de manifestação do nosso Deus. E hoje é dia dos pais, não é? É dia de nós honrarmos ao nosso Deus. O filho vai honrar o pai, não é verdade? O servo vai honrar o seu senhor. Mas o pai de amor, o pai verdadeiro, ele merece toda a honra e toda a glória, tá bom? E eu tô com uma mensagem aqui, irmãos. Deus, ele vai se revelando, né? E o tema da mensagem de hoje é o sono do preguiçoso e o sono do esforçado. Amém? É diferente, diga glória a Deus. Então nós vamos aprender aqui na palavra de Deus, né? O sono do preguiçoso, o sono do esforçado. E Deus vai falar profundamente ao nosso coração, tá bom? Lucas capítulo 1, versículo 17, é o nosso ponto de partida. Quem está aqui nos acompanhando agora, quem está pelo YouTube, quem está pelo TikTok, aonde mais está transmitindo, está no Facebook, está em tudo, né? Pessoal que vai nos acompanhar depois pela nossa TV, pessoal que nos acompanha também pelas televisões, pelo SBT, né? E a Bandeirantes, a Cultura, alguém vai ouvir essa mensagem. Amém? Vai ser edificado. Então vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 17. Está pitando um pouquinho do meu microfone, Gil. Só baixar um pouquinho do meu retorno, por favor. Lucas 1, 17. É o nosso ponto de partida. Repita assim comigo: disposição. É isso que Deus espera da gente. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 17. Vamos lá, meus amados. Olha o que o texto está dizendo aqui, ó. Irá adiante dele, está falando do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo ia na frente de João Batista. Irá adiante dele, na virtude de Elias, quer dizer, no poder de Elias. É o mesmo Espírito que estava sobre Elias, estaria sobre João Batista, para converter o coração dos pais aos filhos. Amém? Então, como que os pais podem se dar bem com os filhos? Através do Espírito Santo. Amém? Converter o coração dos pais aos filhos. O que mais que ele vai dizer aqui, ó? E os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim, com a finalidade, vamos lá, de preparar ao Senhor o que, igreja? Um povo bem disposto. Meu amado, minha amada, olha só, disposição. O Espírito Santo prepara para cada um de nós, né? Quem tem o Espírito Santo tem disposição. Disposição para servir a Deus, disposição para orar, para buscar, e às vezes até por disciplina. Nem sempre a gente vai orar, vai ler a Bíblia porque a gente tem vontade, não é verdade? Mas nós vamos fazer por disciplina, mas estaremos ali sempre dispostos a obedecer, a buscar aquilo que vem de Deus, amém? Então isso faz toda a diferença, irmãos. Disposição. O Espírito Santo nos dá essa disposição, nos dá essa força. Quem está entendendo isso? Amém? E aí nós vamos adentrando na mensagem. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 14. Coloca lá para a gente, Efésios 5, 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Então Deus estava falando para uma igreja que estava adormecida. E o que Deus estava dizendo? Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Vamos lá? Prossiga. E Cristo te esclarecerá. O que a Bíblia está dizendo aqui, meus amados? Que Jesus vai te iluminar. Então, olha só, existem pessoas que estão dormindo espiritualmente. Existem pessoas que estão deitadas, né, em berço esplêndido. Elas não estão em pé. Uma pessoa que dorme espiritualmente, ela está caída no mundo espiritual. E ela vai ter consequências, irmãos.
Nós vamos falar aqui, ó, existe o sono do esforçado, e nós vamos ver uma grande diferença na vida de quem é esforçado, e existe o sono do preguiçoso. Então, qual que é a orientação que Deus está dando para a igreja aqui? Ó? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. Irmãos, sem luz, sem direção, a gente não faz nada na vida. Não sei se alguém já viajou na estrada à noite. Alguém já pegou estrada de carro à noite? Eu gosto de viajar à noite, né? Pegar a estrada e tal. Mas o que nos dá condição de viajar numa estrada à noite? O farol do carro. É ou não é verdade? Vamos supor que dá uma pane no farol, dá um apagão. Não consegue mais prosseguir viagem. Né? Jesus disse que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, olha só, tem muitas pessoas sem direção na vida, sem saber para onde vai na vida, sem saber como lidar com determinadas situações, porque elas estão dormindo, né? Elas estão caídas. É o que Jesus está falando, levanta dentre os mortos, né? Desperta tu que dormes, levanta, e Cristo te esclarecerá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, coloca lá, Gorete. 11, 28, vamos lá. Dá certo? Pronto. Olha lá. O que está escrito aqui, meus amados? Vamos ler? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos lá? E assim, coma deste pão e faça o que, igreja? E beba deste cálice. Aleluia. Né? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe, vamos lá? Para a sua própria condenação. Aqui está falando, meus amados, da mesa de Jesus Cristo, do corpo de Jesus Cristo. E para a gente poder participar da mesa de Jesus, nós temos que nos examinar. Aliás, para tudo na vida, nós temos que nos examinar. Amém? Às vezes a pessoa quer comer e quer beber determinados cálices. Até aí tudo bem. Mas ela é digna daquilo, não é? Ela está preparada para aquilo, porque tem coisas, meus amados, que se a gente quiser viver sem ter um preparo, aquilo não vai ser uma bênção, aquilo vai ser uma condenação, aquilo vai ser uma destruição, não é verdade? Esses dias eu vi um vídeo de um pai que estava brincando com a menininha, e era um vídeo de comédia, era engraçado o vídeo, mas ele traz uma lição. A menininha estava numa motoquinha, essas de brinquedo mesmo, né? E aí o pai dá a chave para a menina liga, e ele fala, vai filha, liga, e na hora que ela acelera, ela dá com tudo na parede. Não sei se alguém chegou a ver esse vídeo. Ela dá com tudo na parede, quer dizer, o rosto dela mudou na hora, né? Ela estava toda feliz com o brinquedo, de repente ela fala, não gosto mais desse brinquedo, saiu bravo. Aí o que eu quero que você entenda aqui, ó? Existem coisas que às vezes a gente deseja, a gente quer que aconteça, só que se a gente não examinar, se a gente não estiver preparado para comer e beber esse cálice, aquilo não vai ser uma bênção, aquilo vai ser uma condenação. Então, quando eu quero viver algo sem estar preparado, aquilo pode trazer condenação. E aí, se eu não me examino, olha o que a Bíblia vai falar, meus amados. Continua ali, Gorete, por favor. Olha lá. Não discernindo o corpo do Senhor, prossiga. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, que mais? Doentes e muitos que dormem. Então, olha só, você querer participar de algo sem se examinar, sem consultar Deus, você querer participar da mesa do Senhor sem se examinar, sem consultar Deus, vai trazer o quê? Fraqueza, doença e sono profundo, né? Algumas traduções dizem muitos que já morreram. Então olha só, Deus está falando, desperta tu que dorme. Nós não podemos ser preguiçosos no mundo espiritual, irmãos. Se existe uma área da nossa vida que a gente não pode se dar, né, ficar de braços cruzados, é na vida espiritual. É na vida espiritual.
A gente tem tanta coisa, a vida tem tanta coisa, você tem que trabalhar, você tem que dar o alimento para os seus filhos, você tem que cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde, não é? Enfim, são tantos afazeres, mas o principal é a nossa vida espiritual, irmãos. Então nós vamos ver que o sono de um preguiçoso espiritualmente é um, o sono de um esforçado na presença de Deus é outro. E a diferença é enorme, a diferença é gigante. Mas vamos aprofundando ainda na leitura, Provérbios capítulo 6, versículo 6, na NBV, coloca ali para mim. Provérbios 6,6 na NBV. Olha lá. Preguiçoso. Observe bem as formigas. Quem já parou para observar as formigas, irmãos? Irmão, e a formiga, ela é para frente, é ou não é? Às vezes você vê ela carregando uns negócios que é maior que ela. É ou não é verdade? A bichinha pequenininha com um monte de negócio nas costas ali e tal. Olha só, elas nos trazem uma lição, irmãos. Ele está falando aqui, ó, preguiçoso, observe as formigas. E o que a Bíblia vai trazer à tona aqui acerca das formigas? Olha lá, olhe os seus caminhos e seja sábio. Prossiga. Elas não têm o quê? Supervisor, nem oficial, nem governante para dar ordens. Olha só, meu amado, minha amada. Uma característica de alguém que não é preguiçoso ou preguiçosa, ela não precisa receber ordens para fazer. Quem está entendendo isso? Ninguém precisa mandar a formiga trabalhar no verão para poder ter mantimento no inverno, ela vai lá e faz. Agora o preguiçoso é diferente. Para o preguiçoso fazer alguma coisa, você tem que mandar, você tem que falar. É ou não é verdade? É assim, irmão. Não é? Então a lição que a gente aprende com a formiga é o que? A disciplina. É não precisar ser mandado ou mandada para fazer alguma coisa. E eu trago isso aqui, meus amados, para o mundo espiritual. Amém? Nós estamos fazendo uma leitura bíblica de 1 ano. Os meus obreiros e pastores todos estão fazendo essa leitura. A leitura está onde? Isaías 52, nós já estamos no Isaías. Irmãos, olha só, 3 capítulos por dia. É muito pouco? É ou não é verdade? Olha só, a leitura está em Isaías, estão terminando Isaías. Eu já estou terminando Jeremias já. Deu para você entender? Ninguém vai precisar, eu não preciso receber uma ligação lá, vamos supor, quem que é a nossa liderança? O missionário, o pastor Jaime, o missionário manda uma mensagem, pastor Helder, o senhor já leu a Bíblia hoje? O missionário fala, pastor Helder, estou indo aí no dia 21, o missionário vai estar aqui no dia 21 de outubro. Pastor Helder, como está a sua vida de oração? O senhor já leu a Bíblia? Já orou? Como está? Não, Por quê? Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a disponibilidade de fazer sem os outros precisar ficar mandando. Quem está entendendo isso? Então é essa lição que a gente tem que trazer para a nossa vida, irmãos. Não é? Principalmente para a vida espiritual. Nós não podemos nos dar a preguiça. Por quê? Olha o que a Bíblia vai dizer aqui acerca do sono do preguiçoso. Ele continua, e mesmo assim, falando sobre a formiga, trabalham durante o verão, ajuntando provisão para o inverno. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você se levantará da sua boa vida? Prossiga. Deixe-me descansar só um pouquinho mais. Tem gente que até para falar é com preguiça, não é? Não é assim? Deixa só mais um pouquinho, deixa eu descansar só um pouquinho mais. Sim, olha lá. Isso aqui são as palavras do preguiçoso. Descanse, cruza os braços só mais um pouquinho, contém ironia, O que vai acontecer com o preguiçoso, meus amados? Vamos lá? A sua pobreza chegará de repente como um ladrão. Olha só, amada, não quero julgar ninguém aqui não.
Não quero julgar ninguém. Ninguém. Esses dias eu conversava com um colega, não estou fazendo julgamento, estou trazendo uma realidade, tá bom? Às vezes você vê a pobreza sendo disseminada e propagada na vida de muitos. Mas tem pessoas que escolhem a pobreza, irmãos. Tem pessoas que escolhem ser pobre. Não estou fazendo crítica, né? Mas é uma realidade. Eu conversava com o pessoal e ele falava assim para mim, pastor Helder, nós temos aqui um empreendimento e sabe o que falta para a gente aqui? Mão de obra. Ninguém para aqui. E a gente ofereceu bom salário, boa, e tal. Ninguém para. Porque a maioria que a gente contrata recebe benefício do governo. O benefício ele é válido para quem realmente tem necessidade, mas tem muita gente que usa esse benefício para continuar. Só mais um pouquinho. Irmão, isso acontece. E aí ele falou nessas palavras, pastor, já abrimos vaga, contratamos, aumentamos salário, e as pessoas não querem trabalhar porque recebem benefício do governo e querem ficar de braços. Olha lá, a sua pobreza chegará de repente como um ladrão. Então olha só, irmãos, a pobreza, muitas vezes, ela tem raiz aonde? Na preguiça. Na preguiça. Né? Então tem pessoas que preferem cruzar os braços. Estou trazendo para o mundo natural. Agora, vamos trazer para o mundo espiritual. Não é verdade? Às vezes a pessoa tem preguiça de orar, de ler a Bíblia, de fazer o que precisa fazer. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Deus vai acrescentar tudo, irmãos. Ele não deixa faltar nada. Ele é o bom pastor. Amém? E olha como que é o sono do preguiçoso. Continue. Né? A sua necessidade cairá sobre você depressa. Prossiga lá. Como um bandido armado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali. Ó. Continua. Né? Eu acho que faltou alguma coisa aqui, Gorete. Que não... Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Provérbios, onde que está ali? 6, né? Olha lá. Provérbios 6. Deixa eu pegar aqui na minha leitura. 6:6, vamos lá. Aqui, ó, perdão. Isso, olha lá, o versículo 10. Aqui, ó. O que está o sono do preguiçoso? Vamos lá. Olha só, irmãos. 6:10. Mas você está com uma tradução diferente, Gorete. Não, perdão, é que eu passei a tradução. É NTLH. Eu falei, tem alguma coisa que não está batendo aqui. É NTLH, Gorete, foi eu que passei errado para você. Vai lá, olha só, o sono do preguiçoso, meus amados. Então o preguiçoso diz, eu vou dormir. Vamos lá? Somente mais um pouquinho. Repita comigo, o sono do preguiçoso. Olha lá, e o que acontece com o sono do preguiçoso? E descansar mais um pouco. Né? Esse mais um pouco já é meio-dia, 1h10 ele está acordando. Olha lá, meus amados, mas enquanto ele dorme, o que acontece? A pobreza o atacará como um ladrão armado. Olha só, irmãos, o preguiçoso está dormindo, o ladrão está roubando ele. Esse é o sono do preguiçoso. O preguiçoso está dormindo, o ladrão está roubando ele. Diferente do sono do esforçado. Salmos capítulo 127. Vamos lá. Olha lá, o Salmo 127. Agora é NBV, Gorete. NBV. Vamos lá. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham quem? Os construtores. Irmãos, tudo na nossa vida tem que deixar Deus ir à frente. Amém? Vai fazer qualquer coisa, coloca na mão de Deus. E Deus vai honrando, Deus vai abençoando. Deus tem que estar à frente. Vai lá, prossiga. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o quê? O trabalho dos guardas é completamente inútil.
Prossiga lá. Vai lá. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada, dormir altas horas da noite, comer o pão amassado com o quê? Suor do rosto. Vão lá em voz alta, igreja. Pois o Senhor dá o sustento a quem? Aos seus amados, aleluia, mesmo enquanto estão dormindo. Amém? Irmãos, quando a gente tem o prazer nas coisas de Deus, Deus começa a sustentar. Você está dormindo, Deus está mandando as bênçãos. Você está dormindo, o Pix está caindo lá na sua conta. Amém? Você está dormindo, o telefone chegou, vendeu essa propriedade, vendeu isso, tal. Quem está entendendo isso? Deus é bom. Deus dá o sustento aos seus amados quando eles estão dormindo, irmãos. Então há uma diferença entre o sono do preguiçoso e o sono do trabalhador. Entre o sono daquele que deixa as coisas acontecer e daquele que faz acontecer. Mas olha só, não só nas coisas da vida, irmãos, porque às vezes a gente tem aquela disposição para as coisas da vida. Eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou atrás dos meus objetivos. Glórias a Deus. Mas se a gente não tiver Deus, tudo isso não vale nada. Não serve de nada, não é? Então a coisa principal na nossa vida, meu amado, minha amada, é o reino de Deus e a justiça dele. E eu quero que você vá lá no livro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Olha só, vou falar duas coisas aqui, ó. Né? Pode chocar você de início, mas é bíblico, não tem nada de heresia. A galera do TikTok que fica me bombardeando, já vou me defendendo aqui, ó. Não contém heresia, tá bom? Contém verdade, diga glória a Deus. Olha só, Jesus virá de duas maneiras, irmãos. De dois modos. Como noivo e como ladrão. Jesus virá como noivo e como ladrão. E é aí que a gente tem que estar pronto, preparado. Uns receberão Jesus como o noivo. Para outros, ele virá como ladrão. Olha o que a Bíblia diz, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, na corrigida. O próprio Jesus fala isso. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, Jesus virá como ladrão. E como que o ladrão vem? Como que vem o ladrão? Ele liga lá na casa da pessoa, Dona Maria, aqui é do centro de latrocínio, sim ou não? Estou ligando aqui, dia tal, né? Tem um roubo programado aí na sua casa, por favor, tranque o cachorro, deixe o cachorro guardado, deixe a porta aberta. Não, o ladrão vem quando ninguém espera. Então Jesus virá, eu não vou dizer quando ninguém espera, porque muitos estão esperando, amém? E muitos serão pegos de surpresa. Então ele virá como um ladrão de noite, sem aviso, ninguém sabe o dia nem a hora, irmãos. Não, porque alguém falou que Jesus vai vir dia tal, isso é mentira, ninguém sabe, mas virá como estrondo, todo olho verá, como um relâmpago que sai do oriente e do ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então muitos, não todos, mas muitos serão pegos de surpresa, e ele virá também como noivo, para buscar a sua noiva. Mateus capítulo 25, aqui nós vamos ver as duas coisas acontecer, vamos lá, Mateus capítulo 25,
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Do esposo, do noivo. 5 delas eram o que, igreja? Prudentes. E as outras 5 eram o quê? As outras 5 eram o quê? Podemos colocar assim, ó, preguiçosas, né? 5 eram prudentes, precavidas, se antecipavam aos acontecimentos. E 5 apenas deixava a vida levar. Continuando. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha só, o que nós aprendemos lá no livro de Provérbios? Por que a Bíblia manda a gente olhar para a formiga, irmãos? Qual que é a característica da formiga que a gente traz como lição? O trabalho, mas como que a formiga trabalha? Como? Esforçadamente, ok. Como? Sem supervisor, ninguém precisa mandar ela fazer, ela faz. Olha só, a formiga nos ensina a fazer as coisas sem precisar ser mandado, sem precisar alguém dizer para a gente o que a gente precisa fazer. O preguiçoso não. O preguiçoso, para ele tomar uma decisão, uma atitude na vida, alguém tem que falar para ele, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. E nós vamos ver isso nessas mulheres. Olha só, as loucas não levaram o azeite consigo, mas nós vamos ver que elas vão comprar o azeite. A verdade é que todo mundo vai pagar o preço, irmãos, na vida. Só que tem gente que escolhe pagar o preço sem ser mandado, sem alguém precisar dizer o que ela tem que fazer. Ela se antecipa. E tem gente que vai pagar o preço quando é tarde demais, quando já não tem mais o que fazer. Isso para tudo na vida. Para tudo na vida. Então as loucas, podemos dizer, as preguiçosas, não levaram o azeite consigo. Continua. Mas as prudentes, sim, né, levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Lembra que eu falei lá em Provérbios? O sono dos esforçados e o sono dos preguiçosos. As 10 dormiram. Quem está entendendo isso? As 10 tosquenejaram, adormeceram. Irmãos, existem coisas que Deus atrasa na nossa vida, e não é porque Deus esqueceu. Deus sabe todas as coisas. Às vezes o atraso de Deus vai mostrar quem de fato e de verdade está preparado e quem não está preparado. Às vezes a demora, não é? É para separar os preparados daqueles que não estão preparados. E também, não só para separar, mas para dar tempo, porque Deus é amor, para que aqueles que não estão preparados se preparem. Só que o problema é aqui, ó, todas adormeceram, e aí vem o noivo, olha lá, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram à prudente: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. A lâmpada das preguiçosas, as lâmpadas se apagaram. E olha só o que as prudentes vão falar. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que falte a nós e a vós, olha lá, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E o que as loucas fizeram? Coloca lá. E tendo elas ido
Elas foram comprar. Mas por que elas foram comprar, meus amados? Como? Porque apagaram. Mas dentro da mensagem, o que motivou elas a ir comprar o óleo? Oi? Uma ordem. Tem gente que só faz o que manda, irmãos. Tem gente que só faz o que as pessoas mandam fazer. As prudentes disseram: não posso lhe dar o azeite, vai lá e compra. Elas foram comprar quando? Quando foram mandadas. Alguém precisou mandar as prudentes comprar o azeite? Sim ou não? Não. Elas aprenderam com a formiga. Diga glória a Deus. As 10 dormiram. Sim ou não? As 10 apagaram ali. Mas quando se levantaram, as prudentes tinham a sua lâmpada acesa. E as loucas estavam com a lâmpada apagada. Então por que a chama de alguns se apaga, irmãos? Não é Deus, não é a igreja, não é a sociedade, não é o mundo. O mundo lá fora é cruel, irmãos. Não espera nada desse mundo. O problema não é o mundo, irmãos. Jesus já falou: no mundo teremos o quê? Aflições. Mas tem o quê? Eu venci o mundo. Mas como que a gente encara esse mundo com um bom ânimo? Com a lâmpada acesa, irmãos. Fazendo aquilo que ninguém pode fazer por nós. Daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos tomar Santa Ceia. Eu vou orar com você e por você. Mas tem oração que eu não posso fazer por você. Tem coisas que eu não posso fazer por você, irmão. Amém? Tem coisas que ninguém pode fazer por mim, só eu. O salmista dizia: com a minha voz clamei ao Senhor. Às vezes Deus quer que o seu nome chegue nele, não através da voz de outras pessoas, mas através da sua voz, através da sua oração. Quem está compreendendo isso? Não é verdade? Então as loucas foram comprar. Olha lá, e chegou quem? O esposo chegou para quem? Para as loucas? Sim ou não? Para as preparadas. Para quem se prepara? Jesus é o noivo. Quem está entendendo isso? Para quem se prepara, ele é o noivo. Amém? Olha lá, chegou o esposo, e o que aconteceu? E as que estavam preparadas, entraram com ele para quê? Para as bodas. E fechou-se a porta. E para quem não está preparado, meu amado, minha amada? Jesus é como o ladrão. Pegou de surpresa, prejuízo. Olha lá o que a Bíblia vai dizer. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora, vai lá, que o Filho do Homem há de vir. Tem mais alguma coisa aí, Gorete? Pronto, é isso mesmo. Quer dizer, ninguém sabe o dia nem a hora. As loucas não vigiaram, deram com as portas fechadas. As prudentes tinham a lâmpada acesa, encontraram com o noivo. Quem está entendendo isso? Sobre isso, meus amados. Amém, queridos? Nós vamos orar. Eu quero que você fique em pé. Eu vou dar tudo que eu preguei aqui em um versículo só. Fique em pé, em um capítulo só. E aí nós vamos orar. Põe para mim, Gorete, Tessalonicenses. Tessalonicenses. Olha como que a Bíblia é perfeita. Tudo que eu preguei aqui, citei vários versículos, capítulos, a gente passeou na Bíblia. E tudo que eu falei está aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, 5, versículo 2. Cinco, 2.
Coloca na NTLH, Gorete. Olha lá. Eu vou ler até o 8. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Continue. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo, seguro, então de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo, vai lá, as dores de parto. Continue. Mas vocês, irmãos, aleluia, pega isso, não estão aonde? Na escuridão. Glórias a Deus. E o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Continue. Todos vocês são da luz e do dia. Oh, glória a Deus. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, aleluia, olha lá, não vamos ficar o quê? Dormindo, como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, né? E os que bebem, é que de noite ficam bêbados. Vamos lá. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé, aleluia, que mais? E o amor como a couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Amém? Então a mensagem de hoje é essa: o sono do preguiçoso e o sono do esforçado. O preguiçoso está dormindo, o ladrão está roubando ele. E o esforçado está dormindo e Deus está abençoando. Amém? Quem entendeu isso? Glória a Deus. Então nós vamos orar, meus amados. Meu Deus, nós estamos aqui nessa manhã, meu Pai. Essa multidão, esse povo que está aqui, meu Pai. Nesse domingo do Dia dos Pais. Nós estamos aqui, meu Deus, para ser grato ao Senhor. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E nós queremos te honrar, meu Pai, em espírito e em verdade. Fale com Deus, meu amado. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Ele pensa em cada um de nós, Ele já preparou todas as coisas. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e Ele vai fazer tudo. Tem coisas que não é pela nossa capacidade, tem coisas que não é pela nossa habilidade, tem coisas que Deus vai acrescentando na nossa vida, pela bondade, pela misericórdia, pela graça do Senhor. Que sejamos envolvidos por essa graça, que sejamos envolvidos por esse amor. Oh, aleluia, meu Pai. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos, meu Deus, na Tua palavra. Nós cremos que Jesus veio ao mundo, meu Pai. Foi humilhado, foi rejeitado. E mesmo assim nos amou. Jesus maravilhoso. Quem pode ser melhor amigo, meu Pai? Aleluia. Que nos abraçou, que nos acolheu, que nos deu força quando precisávamos, mesmo quando andávamos, meu Deus, rejeitando o Senhor nos acolhe. Aleluia. Oh, Jesus, nós te adoramos, meu Pai. Nós te agradecemos, ó Pai Celestial, que nos deu o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso consolador, o nosso guia. Obrigado, meu Pai, por nos amar com um amor incondicional, o amor que excede todo entendimento. E por isso, meu Deus, nós te adoramos, com as suas mãos bem levantadas a Ele.
Diga para Ele o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto é importante você estar aqui na presença dEle, louvando e adorando ao Todo-Poderoso. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o Deus da nossa salvação. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. E vamos aplaudir a Ele bem forte, igreja. Glórias a Deus. Amém.